O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reverendíssimos Padre Bruno, diáconos Tiago, Renan, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Salete. Por isso, rezamos esta missa em honra da Santíssima Virgem, pedindo de maneira especial pelos sacerdotes, aqueles pelos quais Nossa Senhora veio pedir
orações, penitências, a fim de que sejamos santos, a fim de que sejamos apóstolos de Jesus Cristo, como nós ouvimos São Paulo dizer-nos sobre si na primeira leitura da carta aos Coríntios. Nós ouvimos, meus irmãos, o questionamento dos fariseus, daqueles que se encontravam à mesa com Jesus: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, ao perdoar os pecados daquela mulher pecadora, que com seus gestos, com o seu modo de ser, com suas atitudes, demonstrou amar muito, Jesus revela sua identidade, Jesus revela quem Ele é. Jesus revela ser Deus, porque somente Deus pode perdoar os pecados, somente Deus pode, com a sua ressurreição, gerar em nós uma vida nova, uma vida plena, uma vida ressuscitada. É isto, meus irmãos, que o Senhor Jesus quer fazer conosco, e por isso que o Senhor nos reuniu aqui nesta noite, porque Jesus quer nos transmitir a força viva da sua ressurreição, pela palavra de Deus que nós ouvimos, pela Eucaristia que nós haveremos de receber, pela presença sacramental de Jesus entre nós. O Senhor quer nos comunicar a força viva da sua ressurreição, porque também nós, meus irmãos, temos necessidade de sermos alcançados por este poder de Deus que perdoa os nossos pecados. Também nós temos necessidade de nos encontrar com Jesus, e que neste encontro com o Senhor os nossos pecados sejam deixados para trás. É isto que o Senhor faz conosco quando nós nos reconhecemos como necessitados. Jesus não pode perdoar os pecados daqueles que não se reconhecem como pecadores diante dele. Naquela discussão com o fariseu chamado Simão, aquele homem, ao invés de apresentar-se diante de Jesus como quem necessita ser alcançado pela misericórdia, como quem necessita de uma vida nova, ele busca acusar aquela mulher e ao mesmo tempo acusar Jesus. Se Jesus soubesse o tipo de gente que estava tocando nele, ele seria de fato um profeta. Mas o Senhor, que conhece os corações, que sonda as profundezas do ser humano, não é apenas um profeta, não é apenas alguém que fala da parte de Deus, mas é o próprio Deus que vem até nós para nos anunciar a si mesmo. Jesus é a palavra de Deus que Ele próprio anuncia. Jesus é o verbo de Deus que vem para romper a nossa surdez espiritual, que vem para nos fazer dar mais atenção às coisas do alto do que às coisas da terra. Jesus é a voz de Deus que vem entre nós para romper de uma vez por todas esta nossa surdez espiritual, que nos faz dar mais atenção às vozes do mundo que pretendem nos fazer viver de maneira meramente carnal, para despertar em nós o desejo de uma vida espiritual. Nós ouvimos o que o apóstolo Paulo disse: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Também nós, se podemos dizer-nos filhos de Deus,
também nós, se podemos dizer-nos homens e mulheres que foram alcançados pela palavra de Deus, tocados pelo Espírito Santo, só o podemos dizer pela graça de Deus. Não são os nossos méritos, não são as nossas boas obras simplesmente, não é o nosso esforço em alcançar a Deus que nos justifica diante do Senhor. Não é apenas a nossa fé que nos justifica diante de Deus, mas a nossa fé é socorrida, é alavancada, é impulsionada pelo Espírito Santo, que nos dá uma verdadeira graça de contrição dos nossos pecados. Ou nós achamos que quando nos arrependemos, quando reconhecemos as nossas faltas, os nossos pecados, é porque nós somos bons, é porque nós, por um pequeno deslize, deixamos a nossa bondade de lado. Não, meus irmãos, é a graça de Deus, é o Espírito Santo quem clama dentro de nós, nos chamando de volta à vida espiritual, à comunhão com Deus, porque este é o nosso objetivo. Nós não fomos chamados por Deus para a vida em Cristo, para o reino de Deus, para a igreja, para fazer coisas. Nós não fomos chamados por Cristo para participar da sua vida, para ter um lugar de pastoral, para ter um lugar num movimento, mas para ter um lugar no seu coração. Se não nos permitirmos ser tocados pela graça de Deus, se não permitirmos ser tocados pelo Espírito Santo, não poderemos dizer com o apóstolo Paulo: sou o que sou pela graça de Deus. Que este seja o nosso desejo nesta noite, meus irmãos. São Paulo, ao anunciar a ressurreição de Cristo à igreja de Corinto, relembra, traz à memória o início, a criação, quando Deus, tendo criado o mundo, tendo criado o homem e a mulher, os pôs naquele paraíso, naquele jardim, onde o homem e a mulher tinham a alegria da intimidade com o Senhor, que foi rompida, que foi desfeita pelo pecado. Quando São Paulo anuncia a ressurreição de Cristo aos coríntios, ele quer transmitir àquela igreja não apenas um retorno àquele jardim, mas algo ainda maior, porque a nossa redenção realizada por Jesus consegue ser maior do que a criação. A salvação que o Senhor vem realizar, a salvação que Jesus quer realizar em nós pelo seu Espírito Santo, é superior à criação. Por isso, meus irmãos, que nós nesta noite não coloquemos barreiras, não coloquemos obstáculos ou condições à ação poderosa de Deus em nossas vidas, que nós não façamos ouvidos surdos, que nós não façamos perante a palavra de Deus, perante a presença de Jesus entre nós, corações fechados, porque o único impedimento para a ação de Deus em nós é o nosso coração fechado, são os nossos ouvidos que não dão atenção a esta palavra de vida e de salvação que o Senhor está nos dirigindo. Que o Espírito Santo de Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nos dê nesta noite a graça de ouvir a voz do Senhor que está nos chamando a si. Que o Senhor
que o seu Espírito de vida nos dê a graça, pelas mãos de Maria Santíssima, de sermos como ela foi, sermos também nós repletos deste Espírito de vida, de santidade, deste Espírito de ressurreição, para que hoje o Senhor ponha fim em nós às obras mortas do pecado, para que nós vivamos uma vida ressuscitada na graça de Deus. Assim seja. Amém. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar. Com um grão de trigo cai e morre pra frutificar. Dons que se consagram neste altar,